Estamos retornando com a segunda parte do programa Câmara Entrevista. Hoje conversando com Alberto Amaral Alfaro, autor do livro Crônicas do Cotidiano de um Canhoto. E é este o tema, então, deste segundo momento. O livro Crônicas do Cotidiano de um Canhoto. Já teve um preâmbulo apresentado pelo Alfaro aqui, no primeiro momento do programa, mas agora, efetivamente, vamos saber como surgiu a ideia deste livro. Eu gostaria que tu me prestasse o livro também, que alguns nomes, tu sabes que eu tenho que dar uma olhada aqui, não é em alguns nomes, um nome só. Porque para um livro não é uma construção individual. Quem escreveu todo o livro fui eu, mas obviamente que depois, para a concepção do livro, dentro do que rege essa questão no Brasil, então esse livro aqui, ele teve projeto gráfico e diagramação e capa, foi da Casa Letras, que é uma editora de Porto Alegre, que me foi indicada pelo presidente da biblioteca, que é o professor Neves, professor da nossa universidade. E aí, o editor é o Marcelo França de Oliveira, que é também professor da universidade, mora em Porto Alegre. O que o editor vai te ajudar? Além de tratar da formatação do livro, ele vai te dar algum... Aí eu fui a Porto, tive uma reunião com ele, 2 reuniões com ele em Porto Alegre, que é só para definir algumas questões com relação ao livro, enfim, quem faz a apresentação do livro é a professora da nossa universidade, minha amiga Núbia Anciot. A apresentação, só lendo a apresentação, já está valendo a pena o livro. Aí o prefácio foi feito pelo meu amigo, nosso colega, o Clécio Santos, trabalhamos juntos, que é jornalista e rio-grandino, residente em Brasília. Quem faz a apresentação do autor é o Oswaldo Barbosa, que é o decano dos médicos aqui de Rio Grande, psiquiatra, com toda a formação que possa se imaginar em termos de medicina e de psiquiatria. O Oswaldo é o 01, como dizem na Marinha. Então, esse livro teve o trabalho também. Eu sempre gosto de registrar todo mundo que teve passagem, porque tinha, quando eu escrevia na Folha Gaúcha, a revisora lá era a Miriam Lipiaski. E depois, para a revisão, depois que o livro estava concebido, eu convidei a Silvia Félix, que também é especialista da nossa universidade, para fazer a revisão final. E eu estava lá em Porto Alegre conversando com o meu editor, que é o Marcelo França de Oliveira. Eu estou conversando com você agora. Eu digo, Marcelo, tens alguma ideia para o livro? Ele disse assim, Alfaro, a primeira coisa que quando vai numa livraria, dá uma folhada no livro. Se tu pudesses colocar alguma coisa, algum desenho, alguma coisa, eu digo, não, tem um cara para fazer isso aqui, que havia feito uma caneca que eu fiz do programa, com a caricatura dos debatedores, que é o Alisson Alonso. Casualmente foi o patrono da última feira do livro, que é um grande ele é artista plástico, enfim, vai acabar sendo professor também, porque ele estuda muito, é muito premiado, né? Então, aqui está, por exemplo, só para ter uma ideia, aqui está uma das gravuras que ele fez, uma homenagem que eu faço desse livro ao Saramago. Então, esse livro, o Roger, tem crônicas aqui, tem uma crônica que eu fiz um dia antes de enviar para Porto Alegre. Foi para homenagear um amigo, que é o Dr. Flávio Anciot. Eu sempre tive, só para ter uma ideia do livro, não vou contar o livro aqui, mas para ver como é que faz um livro. As minhas crônicas são dos mais diversos assuntos. O Clécio ficou impressionado com a minha admiração, com um conhecimento até a respeito, até onde eu pude pesquisar, né, a respeito dos cemitérios. Eu acho que ali, além de ser um lugar de respeito,
é um lugar que conta a história de uma cidade. Eu tenho ideia de fazer um livro em conjunto com uma outra pessoa que está fazendo uma pesquisa também sobre, não sobre especificamente, mas sobre a história que o cemitério guarda, né? Eu não, quem foi, por exemplo, quem vai a Buenos Aires, eu recomendo ir no cemitério lá da Recoleta, que não é só o túmulo da Evita Peron, túmulo de várias personalidades. Tu anda pelas ruas e depois tu encontra eles lá no cemitério. Por aí afora. Então, esse livro sobre o Flávio Açúcar, para não deixar pendente, eu fiz assim, a respeito da escolha dos nomes. Eu me encontro por onde ando, sou advogado há mais de 40 anos, os nomes mais esdrúxulos, para não dizer absurdos. E aí não foi a pessoa que escolheu o livro, que escolheu o nome. Sim. E eu faço uma análise disso aqui. E recomendo aos pais e até aos cartórios que não aceitem esses verdadeiros absurdos. Enfim, botam Henrique, daqui a pouco bota um H, tudo bem, mas bota K e não sei o quê, o Y. Sim. Então, o nome tem que ser uma coisa para facilitar a pessoa. Se a pessoa tem que dar uma explicação a cada vez que vai dar o nome, é uma mão de obra para toda a vida. Sem dúvida. Mas o Flávio Ancio quis fazer uma homenagem para ele. O nome dele é Flávio Amado Ancio. E digo que tem alguns casos, do caso do Flávio Ancio, que, enfim, o destino quis botar Amado no nome dele. E ele é um amado mesmo, um amigo. Não por ser meu amigo, mas é um médico muito caridoso, muito competente, os alunos adoram ele. E falei também no Maluf. Eu digo, daqui a pouco vejam como o pessoal não é que eu não defendi o Maluf, tanto é que, enfim, a obra dele de situações de constrangimento que ele colocou, inclusive os paulistas, os brasileiros, fez com que se criasse um livro, Malufar. E os nomes até para isso servem, né? Então, o livro é isso aí. Falo sobre a velhice com a minha mãe e com meu pai, e a velhice em geral. Falo sobre por que o livro é Crônicas. O livro, o primeiro nome dele é Empurrando um Trem, que é para chamar atenção também. Tu nunca viste ninguém empurrando um trem, nem eu. Não. Empurrando um trem. Eu, quando fui criar um blog, eu falei com um jornalista de Porto Alegre que apresentava o programa de maior audiência no rádio do Rio Grande do Sul. E aí eu disse para ele, rapaz, estou com vontade de criar um blog. Não te mete, Alfaro. Eu tenho toda aquela produção do meu programa lá e é uma mão de obra que eu trouxe muito pessoal. Sim. Enfim, tu pode ter um assessor, mas o pessoal sente quando... E aí, mas eu digo, vou fazer um blog. Fiz um blog e o blog serviu para mim documentar isso aqui. Eu tenho um blog ainda. Só que não estou dando a mesma atenção, porque não é que eu não tenha tempo, isso aí também tem que ter vontade, tem que ter disposição, e eu não ando com muita disposição para escrever. Mas isso é período, é consequência ainda da pandemia. Sim. A pandemia, algumas pessoas escreveram muito e outras não escreveram nada, como é o meu caso, como é o caso do grande número de escritores. O livro, mais ou menos, é isso aí, não sei se tem mais alguma. E aí essa capa aqui, quem escolheu foi um casal de médicos, amigos meus, e ela, inclusive, tirou essa foto ali no Café Estação, ali na Luz Oreia, que eu vou sempre. Então, tá aí. Eu pretendo fazer uma outra edição com outras crônicas. Sim. Já tive pedidos. A pergunta que fica é, bom, aqui no livro já falas que tens filhos. Sim. Agora já escreveste o livro. E a árvore? Foi plantada? Foi plantada, sim, sempre onde andei. Agora estou morando no apartamento, né? Mas eu sou da Vila Santa Teresa, né? Então, lá em casa, inclusive, nós tínhamos... Do tempo da Vila Verde ainda? Vila Verde. Era aquela rua que era... A minha casa era na rua... Inicialmente, o meu pai morava ao lado da cerca da Ipiranga, que dividia a Ipiranga da Vila Santa Teresa, bem do lado ali. E depois, o meu pai melhorou de vida, nós compramos uma casa ali a 100 e poucos metros
casa que hoje não existe mais, porque eles tiraram aquelas casas depois que fizeram aquela faixa, porque ali era o corredor, chamava o corredor das tropas, né? Onde passava o gado que ia para a Swift. Sim. Então, eu sempre, livros plantei vários, tenho 4 filhos, 3 filhos e uma filha, e tenho 3 netos e 3 bisnetas. Porque aí o pessoal foi apurado, eu já tenho 3 bisnetas, Tá que é um certo. orgulho para mim também. E quais são os teus projetos a partir de agora? Bem, meus projetos pretendo fazer mais algum livro, pretendo, o atual presidente da academia é o Ronaldo Gerundo, que também é meu amigo, e nós pretendemos um grupo dentro da academia que pretende que ela seja mais popular. Não é que ela não é uma casa em si mesmada, mas, enfim, oportunizar que as pessoas assistam. É possível, mas tem que ter condições também para a gente poder fazer isso aqui. Então, nós temos que encontrar, enfim, temos vários projetos, eu e os demais acadêmicos, né? Agora, semana passada, participei de um evento onde pude falar junto com uma outra acadêmica sobre a academia, inclusive para escritores, que o pessoal não sabe, não fala com alguém da academia, Sim. não sabe, daqui a pouco a pessoa... eu fui convidado, mas não quer dizer que seja esse só o caminho. Se a pessoa tem uma obra, ela pode submeter à academia também. Já estou dando essa dica aí. Sim, sim. Projetos, eu sou um animal político. Eu sempre estou participando da política. Sou do diretório do MDB, porque também com essas trocas de partido, eu também não sobrevivi a essa... Sim. É um troca-troca, que é uma pena. Nós tínhamos que ter uma reforma política que coibisse esse tipo de coisa aí. Porque senão o eleitor se perde do voto que deu. Claro. Alfaro, eu tenho mais 1 minuto para que tu possa deixar um recado, uma mensagem aos nossos telespectadores. Minha mensagem para os mais jovens é que a única saída nossa, de quem nasceu num lar humilde, é o estudo. Não tem outra saída. Está o Roger aqui, está o pessoal ali das câmaras ali. Então, para qualquer atividade, a pessoa tem que se dedicar ao estudo. E a minha mensagem aqui a nível de município é apoio à cultura. E temos tido apoio à cultura. Eu estou num projeto aí de recuperação da nossa biblioteca. Já arrumamos emendas para a biblioteca. Quando eu era vereador, não tinha esse negócio do vereador escolher emenda. E eu sou contra esse troço de emenda. Emenda tem que ir para o executivo. Mas eu sugeri ao senador Lazia e ele deu 150, depois mais 100 para a biblioteca. Foi a maior doação para a biblioteca. Que o pessoal frequente a biblioteca, que é o maior acervo do Rio Grande do Sul. Tem mais de 500 mil de obras lá e está a toque de caixa, melhorando, se modernizando. E agradeço à TV Câmara, a você, pela oportunidade. Eu quero agradecer exatamente essa tua disponibilidade, esse teu tempo, e dizer que foi muito agradável conversar contigo. Agradeço também a todos vocês. Obrigado. Muito bem. Alberto Amaral Alfaro, autor do livro Crônicas do Cotidiano de um Canhoto. Você já pode também procurar nas melhores livrarias aqui da cidade. Falando em livraria, agradecimentos penhorados mais uma vez aqui aos proprietários da Livraria Vanguarda, que gentilmente cederam esse espaço para que nós pudéssemos gravar este programa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a audiência de todos e voltamos na próxima edição. Até lá.